quarta-feira abençoada, que a sua quarta-feira tenha sido de bênção. Independente de qualquer coisa, você chegou até aqui. Estamos fechando mais um dia na presença do Senhor. Irmãos, tivemos aqui, antes do culto, um grupo de mulheres orando ao Senhor. Quero convidar você, mulher, toda quarta-feira, a partir das 6h30, é isso, Giovanni? Toda quarta-feira estaremos aqui no templo, a partir das 18h30, para orar e clamar. A gente começa o culto de forma diferente, porque a gente já está na presença do Senhor. Mulher, te desafio a estar aqui com a gente a partir de semana que vem. Que bom cultuar a um Deus de amor, um Deus glorioso, um Deus que recomeça conosco todos os dias. A palavra do Senhor é 2 Coríntios 5,17. Eu vou ler uma vez, você conhece bem esse texto, depois você vai repeti-lo comigo. Assim que se alguém está em Cristo, eu e você, nova criatura é. As coisas velhas, meus irmãos, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos declarar com ousadia esse versículo, vamos juntos? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus é um Deus de recomeço. Ele recomeça conosco todos os dias que nós falamos para Ele: Senhor, conserta isso. Senhor, refaz isso. Senhor, reina na minha vida. E aqueles que são novas criaturas em Cristo vão se colocar em pé agora no seu lugar e vão declarar com essa canção que o dono das nossas vidas é o Senhor, o dono da nossa igreja é o Senhor, o dono dos nossos planos é o Senhor, o dono dos nossos projetos é o Senhor. Então peça com ousadia nessa noite: reina, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Que essa seja a nossa oração logo no início desse culto. Uma coisa só eu desejo.
qual é o lugar da sua vida que o Senhor precisa tomar conta. Aquilo que a gente fica segurando, achando que a gente pode resolver, mas que a gente tem que hoje dizer assim: Senhor, toma o controle, toma o reinado, reina sobre isso. Na oração do Pai Nosso a gente diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O Rei dos Reis, que reina no céu, reina sobre a terra, reina sobre a sua vida, reina sobre a nossa igreja. E vamos pedir ao Senhor que Ele venha sobre nós nessa noite. Nós cantamos sobre a escuridão, sobre os meus planos, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos. Reina, Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos contemple nessa noite como servos. Que o Senhor nos olhe como aquele servo que sabe bem quem é o seu Senhor e coloca a sua vida à disposição desse Senhor. Ó Deus, o Senhor que conhece cada um de nós aqui nessa noite. Quais são as nossas intenções, quais são os nossos projetos, aquilo que nós intentamos ainda fazer. Pai, nós não queremos fazer com as nossas forças, nós queremos fazer segundo o seu querer. Então colocamos os nossos sonhos nas tuas mãos, para que sejam os sonhos do Senhor sobre nós. E aquilo que nós estamos querendo e que não é da sua vontade, pode dizer não para nós, Senhor, que nós preferimos um não que seja da sua vontade, do que um sim que não seja o que o Senhor quer para nós. E nós receberemos a sua resposta e como servos obedeceremos ao seu querer. Nos enxergue assim, Senhor, e que nós também possamos nos ver como o Senhor nos vê. Nós possamos entender que somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido do Senhor, e que a gente anuncie as grandezas do Senhor para aqueles que ainda não te conhecem. Reina sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mas a gente ainda quer pedir ao Senhor que reine sobre a nossa igreja. Quero pedir ao diácono Silas que venha ao altar e nós vamos orar pela nossa igreja. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que seja realmente o dono da nossa igreja. Vamos orar pedindo ao Senhor que os projetos que nós temos, as organizações que têm seus planos, seus objetivos, estejam também debaixo da vontade do Senhor. Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo, em determinado momento, queria pregar a palavra do Senhor em uma cidade e o Espírito Santo o impediu de ir para aquela cidade. Ele queria pregar o Evangelho do Senhor na outra cidade e o Espírito Santo impediu de pregar. Até que ele em sonho entendeu que ele deveria ir para Macedônia. Às vezes a nossa organização, o nosso ministério tem planos e projetos que são nossos, não são do Senhor. Esses devem cair por terra, porque os planos e projetos do Senhor é os que têm que ser fortalecidos na casa do Senhor, porque Ele sabe o que nós precisamos e devemos fazer, a necessidade do entorno. Então que a gente se submeta. Irmão Silas, a nossa oração é que a gente se submeta à vontade do Senhor. Que cada organização, que cada departamento ouça a voz do Senhor e que a gente marche na direção que o Senhor mandar. Vamos pedir por isso nessa noite? Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai soberano, neste momento quando estamos reunidos como igreja, Senhor, neste momento, queremos, nosso Deus, colocar no Teu altar as nossas petições e também as nossas gratidões a Ti, Senhor. Sabemos, nosso Deus, pela Tua soberania e pela nossa pequenez, nosso Deus, nos sentimos tão pequenos, Senhor, que até sem palavras não temos para Te agradecer ou até mesmo Te pedir, Senhor. Mas Tu conheces o nosso coração, conheces o coração da Tua igreja, as nossas necessidades, o que temos passado, o que precisamos, nosso Deus, como igreja, atuar, nosso Deus, fazer a Tua vontade. Seja, nosso Deus, aqui neste santuário, como também, nosso Deus, com nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, nosso Deus, Tu sabe das nossas necessidades. E o inimigo, nosso Deus, com certeza, ele está sempre a nos rodear, como diz a Tua palavra.
mas o Senhor tem sido o nosso escudo e fortaleza, e bem presente nas nossas vidas, Senhor, na tua igreja. Nós pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor continue a blindar a tua igreja, Senhor, das setas do inimigo, e que podemos, nosso Deus, que a tua igreja seja pujante em tua obra, seja decisiva, nosso Deus, em sair e falar do teu amor. Nós te agradecemos pela campanha de Missões Rio, quando a tua igreja se fez presente. Muito obrigado, Senhor, pelos teus servos, que nós possamos continuar assim, visando as missões nacionais, nosso Brasil, que tanta carência tem, Senhor. Que a tua igreja, que nós como igreja que somos, possamos resplandecer no meio de um povo tão cruel e rebelde, Senhor. Tu conheces, nosso Deus, a tua igreja aqui Santíssima, com cada departamento infantil, as crianças. Tu sabes das nossas necessidades, nosso Deus. Dá sabedoria aos teus servos que lideram essas crianças, os teus servos que lideram os adolescentes, nosso Deus, dando sabedoria, discernimento, Senhor. A tua liderança adulta, Senhor, tu sabes quando precisamos da tua misericórdia e do teu querer, da tua sabedoria principalmente. E nós te clamamos a ti, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha estar presente no nosso meio, ou seja, dentro de nós o Senhor com certeza está, mas tu precisa estar no meio de uma família chamada Igreja Batista Jardim Santíssimo. E por isso nós clamamos a ti, pelos projetos da tua igreja, por tudo, pelos movimentos financeiros da tua igreja. Tem misericórdia, toca nos corações daquelas pessoas que ainda não entenderam o teu propósito, o que tu quer, nosso Deus, da tua igreja, dando testemunho. Também queremos agradecer pela vida dos teus servos, que têm cooperado, nosso Deus, com amor, com carinho, com dedicação, com responsabilidade. E a mim, nosso Deus, que o Senhor conhece, eu preciso tanto da tua sabedoria. Como diácono que sou, Senhor, que o Senhor me chamou para essa tarefa tão difícil, mas também, Senhor, tão gloriosa, porque o Senhor nos coloca nas nossas mãos aquilo que nós precisamos fazer e devemos fazer para o teu reino, para a tua glória. Fica conosco, nosso Deus. Nós pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode sentar-se. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, nessa hora nós temos momentos de dízimos, ofertas bem vividos no altar do Senhor. E havia na igreja primitiva o hábito, o costume, na verdade a prática de que as ofertas eram depositadas nos pés dos apóstolos. A igreja crescia com isso e a igreja fazia assim um movimento de missões, um movimento de se espalhar e chegar a outros cantos, e chegou até nós. Nós entendemos que estamos aqui hoje, que temos uma Bíblia impressa, que nós temos tantos recursos porque lá atrás teve gente boa que foi fiel ao Senhor. Então, nessa hora nós iremos cantar a canção e com muita espiritualidade, sim, generosidade, tranquilidade no nosso coração, nós iremos ofertar ao Senhor. Dízimos, ofertas que têm sido investidos nessa casa do Senhor, nessa igreja local e também nas nossas ações missionárias nos mais recantos do nosso país e do mundo. Cantemos ao Senhor e prestemos esse culto nessa hora ao Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo povo.
Amém, irmãos? Amém? Deus é grande. Eu gosto do escritor de Hebreus, quando de modo muito enfático diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, com quem nós iremos tratar. Essa é a grandeza de Deus, essa é a soberania de Deus. Vou pedir nossa irmã Marlene Caria, que daqui a pouco vem aqui à frente, eu vou orar primeiro. E nós estamos no movimento, sim, de oração. Hoje foi marcante demais ter essa presença das irmãs orando no Desperta Débora, um movimento que existe no mundo inteiro de oração pelos filhos, e nós iremos clamar mais o Senhor. Estamos alterando algumas coisas na rotina do nosso culto. Eu estou usando a palavra aqui rotina, porque existe a dinâmica de culto, que nós iremos orar mais, iremos clamar mais o Senhor. E hoje, inclusive, daqui a pouco a gente fala, compartilha
a palavra que fala sobre oração. Então, oro agora, nesse instante, por dízimos, por ofertas, por vidas no altar, e nossa irmã Marlene Caria, nossa diaconisa, vai entregar ao Senhor esse momento que a gente tem vivido de sério demais na vida da igreja, de o aguardar da parte de Deus um novo obreiro para essa agência do reino. Então vamos orar, e depois, na sequência, irmã Marlene pode pegar aqui o microfone e pode também orar por esse momento. Oremos ao Senhor, irmãos. Nosso Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer o privilégio, a bênção de nós estarmos aqui nessa noite, porque entendemos que nesse local o Senhor também fala. O Senhor, Deus, de fato, não habita nesse lugar erguido por homens, mas o Senhor habita no nosso coração também, quando nós abrimos de modo sincero o nosso coração para o senhorio de Jesus na nossa vida. Ó Deus, recebe aqui dízimos, ofertas, tudo que nós depositamos no Teu altar, porque nós sabemos que o Senhor tem sido fiel em cada detalhe da vida. Muito obrigado por Jardim Santíssimo, ó Deus, e nós queremos Te agradecer a mudança, a transformação, o despertamento daqueles que talvez nunca tenham se antenado, se ligado na necessidade, sim, e ao mesmo tempo no privilégio de contribuir para a Tua casa. Então, ó Deus, não deixa faltar nada, como de fato o Senhor tem feito isso. Que o pão de cada dia não nos falte. Que, ó Deus, o emprego, a porta de emprego, de modo legítimo, de modo legal, nossos irmãos possam sempre ter. Para que, ao mesmo tempo, ó Deus, do fruto do seu trabalho, permitido pelo Senhor, eles possam investir na Tua casa, investir na Tua obra. Então, nós entregamos com paz no nosso coração aquilo que é devido ao Senhor, te pedindo que desse modo extraordinário, de tanto tempo que a gente já tem visto, o Senhor agir no meio do Teu povo, o Senhor não deixar faltar nada. Obrigado, ó Deus, pela sinceridade do Teu povo, e dá, ó Deus, que possamos ser a cada dia pessoas, homens e mulheres, mais ainda espirituais. Oramos assim no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos ainda estar em atitude de oração. E vamos orar com a nossa irmã Marlene Caria. Boa noite, irmãos. Oremos. Santo, 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 Senhor nosso Deus querido, ó Deus, nós te louvamos na beleza da tua santidade neste momento, Senhor, Aleluia, porque sabemos que só tu és Deus. Deus, obrigado. Nós queremos te agradecer por uma agência, ó Deus, do teu reino aqui nesta localidade, e estamos te suplicando, ó Deus, por aquele, ó Deus, que o Senhor com certeza já tem preparado, ó Deus, para, ó Deus, realmente conduzir este rebanho. Que, ó Deus, o teu servo, ó Deus, seja ungido por ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, ajudando a tua igreja, ó Deus, e orientando, ó Deus, dando-nos sabedoria, ó Deus, na hora de votar, para que possamos, ó Deus, votar naquele que realmente o Senhor quer. Amém. Que não venhamos a fazer a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Amém, Senhor. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa, abençoa o teu servo, pastor Isaías, ó Deus, que está à frente deste trabalho, ó Deus, continua abençoando o teu servo, rico e poderosamente. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Que o Senhor continue nos sustentando, nos acalentando e nos levando para os lugares em que Ele deseja que nós possamos estar. Amém, irmãos? Irmãos, antes da reflexão, eu já mandei até o tema para a Dani ali, que é quando a oração interfere na vida. Eu queria fazer um apelo para os irmãos online. Eu sei que a gente tem muitos amigos, muitos irmãos online, e que durante as nossas orações, pode ser preferencialmente a partir dessa quarta, domingo, enfim, que
que você possa acompanhar, que você possa colocar ali também algumas pequenas mensagens dizendo os pedidos assim de oração específico pela igreja, pelas áreas da igreja, pelo ministério pastoral, ministério diaconal, ministério de música, ministério da recepção. São elementos que precisam da nossa oração, todas as áreas. Então, para os nossos irmãos, amigos, coloque ali, dizendo, nós estamos orando, nós estamos orando e nós estamos orando. Nunca se precisou tanto de oração. E por isso que eu compartilho com os irmãos, com os amigos nessa noite, quando a oração interfere na vida. Atos capítulo 12, versículos de 5 a 12. Os irmãos podem e devem deixar a sua Bíblia aberta no texto, para que nós possamos perceber detalhes no texto. E sim, eu tiro 3 lições preciosas desse texto, de uma história que não é uma parábola, não é uma ilustração que alguém conta, não é Lucas que diz que acha que aconteceu, não. É palavra como fato verídico, e ele conta isso para todos nós, e agora, séculos depois, esse texto continua a falar, vivo, ávido, acho que, de uma forma muito clara na nossa vida, e eu quero tirar, como tenho tirado para a minha vida, 3 lições preciosas para todos nós. Atos capítulo 12, versos de 5 a 12. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viam alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quero pedir a ajuda da igreja e dos irmãos online. Só essa partezinha que diz assim, o finalzinho, onde muitos estavam reunidos e oravam. Vamos juntos? Onde muitos estavam reunidos e oravam. Oremos. Deus, nós te pedimos a tua misericórdia sobre a nossa vida, a tua graça, e, ó Deus, quando nós abrimos a Bíblia, que é a tua palavra, e que ela nos salta os olhos de um texto real, e que sim, ó Deus, nós entendemos que o Senhor opera, interfere em eventos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Agora nós te pedimos, ó Deus, que ela lida, ouvida, possa ser explicada, explanada aos nossos corações. Nos trate, ó Deus, como nós precisamos nos tratar. Ó Deus, nos trate com a tua graça, com a tua misericórdia, e nos dê a iluminação do teu Santo Espírito, para que, ó Deus, esse texto possa nos fazer, nessa noite de quarta-feira, refletir de que os eventos da vida, de que, ó Deus, os momentos difíceis e os momentos tensos da nossa existência humana, eles podem sim ser aplanados, acalmados, transformados pelo poder da oração. Que essa realidade desse texto, ó Deus, faça, ó Deus, em nós algo que
nos aperfeiçoe em Cristo Jesus. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quando a oração interfere na vida, meus irmãos, as coisas, as situações, os extremos que nós vivemos, seja, vamos no movimento de dentro para fora, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos primários, talvez faculdade, escola, trabalho, na nossa igreja, sim, eles estarão sempre presentes, sim. Eles existirão, sim, com alguns objetivos. Não tenha dúvida disso. Essas situações eles vão existir. E isso nos afeta, sim, muitas das vezes, e nos abala, e nos entristece, e nos inquieta, mas há dois elementos, há duas coisas que não podem de jeito nenhum afastar da nossa prática e da nossa dinâmica da vida. Duas coisas têm que existir na sua vida, na minha vida, sim, de modo muito claro e efetivo, nas 24 horas que o Senhor nos dá, nos 7 dias na semana, nos 12 meses, enfim, em toda a nossa vida, quando nós falamos e nos identificamos com a fé em Cristo, dizemos, eu sou cristão, eu sou cristã, enfim, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu, me interesso e gosto, os chamados amigos do Evangelho, amigos da fé, aqueles que falta muito pouco, e a gente ora por gente que está online, irmãos. Essa semana anterior, eu estava falando como a gente tem tido, nesse sentido, tanta oportunidade de falar de Jesus, e tem gente quase, mas eu creio, sim, por esses amigos, que o tempo vai chegar. Eu tive uma notícia, irmãos, e nesse momento introdutório eu quero compartilhar com os irmãos, foi sábado passado, a gente estava no projeto lá no terreno, e aí o outro irmão compartilhou comigo, olha, pastor, depois de tantos anos a gente pregar para minha avó, depois de a gente falar tanto, de vários cultos, de eu como neto, né? De falar tanta coisa, aos 84 anos ela aceita a graça salvadora de Jesus. Então não é do nosso jeito, é do jeito, do Senhor. Então sim, meus irmãos, esses elementos não podem faltar. O primeiro é leitura e estudo da palavra, e o segundo é oração. Isso tem que ver, independente, irmãos, do nosso tempo de igreja, da nossa experiência de fé, de como a gente aceitou a graça salvadora de Jesus. Nós precisamos ler e estudar a Bíblia, sim. Não negocie isso de outro jeito. Não queira receber, pelas mídias. Não, pegue a Bíblia impressa, ou então a Bíblia, sei lá, faça a sua metodologia. Se você está perdido nisso, me procure, a gente monta uma estratégia juntos, mas não abra mão de leitura da Bíblia e, estudo da palavra, não abra mão. A mesma coisa, a prática da vida de oração, que não é somente aquele modelo do Daniel, lembra? De 3 vezes ao dia que Daniel orava. Não é só isso, mas é uma vida contínua de oração, porque o texto que nós separamos já abre dizendo que na crise, na inquietação de ver Pedro preso, a igreja fazia contínua oração por ele. Então é muito mais do que uma prática de um horário certo para orar, o que é saudável, o que é muito bom. Aqueles que gostam de orar pela madrugada, meia-noite, continue. Mas é muito mais do que esse relógio de oração, é vida de oração. Então, 2 coisas não podem faltar, irmãos: oração, estudo e leitura da palavra, porque são verdadeiros pilares para a nossa vida, são verdadeiras colunas, porque historicamente, eu quero ir primeiro no Antigo Testamento, irmãos. Por exemplo, Gênesis capítulo 18, de 23 a 28, Abraão, eu posso dizer que foi quase uma entrevista com Deus. Ele dialoga com Deus, ele diz, Senhor, se tiver 50, o Senhor vai guardar aquela cidade, o Senhor vai proteger a cidade. Ele vai descendo até chegar no mínimo, mas ele tem contato com Deus, ele tem intimidade com Deus, ele conversa com Deus, ele gasta tempo com Deus. Olha, Gênesis 18 conta essa história, mas por que não lembrar de Gênesis 17, 11 e 12, quando o povo de Israel lutava contra os seus inimigos, e Moisés mantinha as suas mãos erguidas. Quando ele abaixava a mão, de tão cansado que ficava, o povo, então, inimigo, prevalecia contra Israel. E aí vem Arão e Ur e sustentam a mão deles. Isso não é uma vida de intimidade, de oração, de prática religiosa,
nesse sentido de contato com Deus? Porque a gente não pode lembrar, eu estou relendo alguns profetas menores, por que não lembrar dos profetas menores que, através da expressão, os seus oráculos, preste atenção nisso, que era denúncia de pecado, era denúncia de injustiça, era denúncia do afastamento do povo contra Deus, mas uma coisa era certa, os seus oráculos serviam também de intervenção, eles quase que se colocavam, e Abacuque é um deles, se colocam na brecha, ele intercede pelo povo, vida de oração. Por que não lembrar de Jó, irmãos? Jó que, quando pede pelos seus amigos, diz o texto que o Senhor muda a sorte, ou então o cativeiro de Jó. Oração, vida de oração. Então, você se lembra agora das situações adversas? Pensa aí na sua vida, pensa nas dificuldades, na igreja, na família, no trabalho, nos negócios, aqueles que os têm, nos relacionamentos. O texto aqui, irmãos, está falando de densidades profundas, porque de 1 a 4, que nós não lemos, fala, sabe o quê? Atos 12, de 1 a 4, fala de perseguição, fala de violência, fala de morte, fala de prisão. Ou seja, as crises da vida se instalam na vida da igreja e dos apóstolos nesse capítulo aqui. A situação é muito complexa, porque, por exemplo, Herodes, versículo 2, manda matar à espada Tiago, e mata. Pedro é jogado no cárcere. Isso tudo é muito tenso, isso tudo, a vida está dando surpresas terríveis para esse povo aqui. E aí, por que a gente pensa numa noite de quarta-feira, no mês de agosto, que as pessoas falam assim, muitos não dizem isso, agosto, mês do desgosto. Em nome de Jesus, irmãos, agosto é um mês como outro qualquer. Porque nós gostamos de dizer e verbalizar que Deus continua no controle. Amém. Deus continua no controle, independente. Deus, inclusive, não está nem nessa esfera nossa, humana, pequena demais, que a gente está, né, janeiro, fevereiro, nós temos essas convenções, mas Deus não. Então, por que pensar quando a oração, a nossa oração, quando a nossa intimidade com Deus interfere sim na vida, irmãos? A oração interfere sim na vida, irmãos. Está difícil? Eu vou deixar de modo proposital alguns segundos assim para você pensar, não pensa em outra coisa não. Por um flash de segundos, pensa aí, quais são as suas crises mais densas? De novo, no movimento de dentro para fora, da sua casa até outras extremidades. Pensa aí. É muita coisa, irmão. Não dá nem para pensar em segundos. O fato é de que, quando a vida está complicada, quando as situações nos levam ao extremo, quando tudo está virado, uma vez eu disse para os irmãos aqui, eu não sei também se foi nas lives de 2020, quando a vida está virada de cabeça para baixo, é oração, irmãos, não tem outro jeito, é oração. Os discípulos aqui estão vivendo uma situação densa, porque Pedro tinha sido preso, e aqui há quase que 90% ou 95% de chance, historicamente falando, de Pedro também terminar como Tiago terminou, morto à espada. Mas aí existe algo que acontece de que a oração interfere na vida. Interfere na vida. E eu aprendo 3 lições, irmãos. Sabe, quando está difícil para você, para mim, para cada um de nós, para a igreja, para o trabalho, para os negócios, sabe, é oração, irmãos. É partir sim para a oração. Quando a oração interfere na vida, irmãos, acontece sim verdadeiros milagres. E eu quero confessar um pecado para os irmãos. Por vezes, eu, Isaías, fui vacilante na fé de dizer, Senhor, isso aí já era, já deu. E eu depois ter que pedir graça e misericórdia sobre a minha vida, porque eu não acreditei que ia reverter para o melhor. Estou falando para os irmãos muito sério. De que, olhando a situação, eu, humanamente falando aqui, carne e osso, Senhor, acabou. E você joga a toalha, não é? Tem gente aqui que já jogou a toalha muitas das vezes e acabou, Senhor. Acabou. Mas, meus irmãos, a nossa oração interfere na vida e a gente aprende com esse texto que é real, que não é uma parábola, não é uma ilustração. Esse texto conta da libertação de Pedro no cárcere de modo miraculoso.
de modo extraordinário. A oração interfere na vida. Primeira lição: quando é um ato contínuo, persevere. Pastor, mas aí não tem nenhuma novidade. Tem. Verso 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, a oração interfere na vida, e interferiu na vida de Pedro, porque a igreja fazia contínua oração por ele. O nome disso é perseverar. O nome disso é se entregar a vida à prática da oração, não como algo religioso, não algo, sabe, moído, não algo denso demais ao ponto de você, sabe, ter que fazer como se fosse ritos, como se fosse uma reza, como se fosse algo que, sabe, pesado demais. A igreja, com o privilégio de orar, orava a Deus, contínua oração. Outras versões vão dizer que permanentemente eles oravam a Deus, eles não cessavam de orar a Deus. Eles pediam que o Senhor, assim, fizesse algo por Pedro, e eles mesmos não estão sabendo que já estava sendo construído, planejado pelo próprio Deus. Sim, meus irmãos, a oração precisa interferir na vida, nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, quando é um ato contínuo e não pesaroso. Se é algo que você faz, tem que orar, esquece. Se é algo que, sabe, demanda, nesse sentido, esse sacrifício, esquece. Nós precisamos de ter homens e mulheres que orem continuamente. Quando a vida fica tensa, quando as coisas ficam difíceis, quando beira aqui o texto falando de, sabe, os discípulos, a igreja era maltratada, quando os discípulos estão falando aqui de que eles eram presos, quando o texto está falando que, sabe, havia uma ameaça contra o avanço da igreja, é hora de fazer contínua oração, porque Pedro estava preso. Então, a oração interfere na vida, sim, quando é um ato contínuo. O sucesso, no real sentido da palavra, o sucesso da igreja, o bom êxito da igreja, e note, nós estamos apenas no capítulo 12 de Atos, diz de que o povo perseverava na oração. Então, nós precisamos orar. Abrir nosso coração, parar com as nossas esquisitices, ou então os nossos achismos, e, sabe, orar. Se algum dia falasse assim, irmãos, a gente vai parar de orar, irmãos, eu não sei, isso deixa de ser igreja, porque a igreja primitiva, e ainda há pouco no momento de dízimo e oferta, eu estou repetindo que os estudiosos, sabe, o que os comentários bíblicos já dizem sim, que no momento de dízimos e ofertas, por vários, as pessoas depositavam ali no altar, nos pés dos apóstolos. A igreja cantava, claro que não tinha os recursos que a gente tem hoje, dessa iluminação, dos instrumentos, mas eles cantavam, eles celebravam, era uma grande festa. Mas uma coisa eles não abandonavam, era a oração. Então, primeira lição, está difícil aí? Você já pensou alguns segundos atrás. Então, continue perseverando, é um ato contínuo, porque Pedro só foi liberto, porque diz o versículo 5, mas a igreja, porém, todavia, contudo, fazia contínua oração por ele a Deus. Segunda lição, quando a oração interfere na vida, irmãos, é quando, meus irmãos, o extraordinário de Deus nos alcança. E isso não vou usar o termo que o Ives gosta em inglês, não. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Versos 7 e 8, o milagre chega, o milagre acontece. Quando a oração interfere na vida, é quando o extraordinário de Deus nos alcança. Então, há a resposta ao milagre, à intervenção, à provisão, ao livramento. Aleluia, porque o Senhor é bom. No tempo certinho, não no nosso tempo. A coisa vem, a coisa acontece, a coisa flui, emanado de Deus e não de nós. Note que os versos 7 e 8 diz de que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. E aí eu vou repetir para os irmãos o que a gente já sabe, né? As prisões naquela época eram assim, eram as cadeias que a gente já conhece, mas dependendo do perigo que aquele preso oferecesse para a sociedade, e era o caso de Pedro, Paulo, enfim, os apóstolos, eles eram amarrados com correntes nos seus braços e também nas suas canelas, nas suas pernas. E diz o texto aqui, se os irmãos notarem, verso 10, havia uma primeira guarda, havia uma segunda, e lá atrás, que era o chamado calabouço, ou então a própria prisão, e sem contar a porta principal, lógico, da própria prisão.
Então ele estava sendo fortemente guardado. O interesse dos judeus, então, de Herodes, quando prenderam, é porque ameaçou a religião da época, falou coisas que na cabeça deles não deveria falar. Mas, meus irmãos, quando a oração interfere na vida, o extraordinário de Deus surge, aparece, nos alcança e nos deixa a boca aberta, sim. E aí eu quero, de novo, eu acho péssimo ficar dando muito meu exemplo, eu tenho que ficar realmente boca aberta. Eu, Isaías, eu falo, nossa, eu não sabia, não tinha ideia como Deus ia dar a resposta que deu. Então, é o Deus da provisão, é o Deus da resposta, é o Deus do livramento, é o Deus da intervenção, porque diz que o milagre acontece, e aí o anjo aparece para Pedro, Pedro está ali dormindo, diz o texto, que é tão interessante isso, que Pedro está preso, mas ele está dormindo. Duas coisas, ele está descansando e está descansando no Senhor. E aí o anjo caminha com ele, manda ele colocar as sandálias, pegar a sua capa e seguir ele. Ele ainda segue, diz o verso 9, não sabia que era real ou que era um sonho. Tamanha era a coisa que estava acontecendo com ele. Passaram pela primeira guarda, pela segunda guarda, chegaram até a porta de ferro, que se dá para a cidade, a qual se abriu sozinho. Já viu isso? Cara, isso aqui deve ter sido muito... Eu queria fazer um filme dessa cena. Tu via o negócio abrir sozinho assim o portão. E o detalhe, se você ler o contexto todo dessa história aqui, quando Herodes fica sabendo disso, quando pela manhã há um burburinho na cidade, eu estava relendo um pouco antes de sair de casa, e eu tive que pegar uma outra versão, porque, verso 18, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. E quando Herodes, diz o verso 19, procurou e não achou, feita inquirição às guardas, mandou justiçar. Sabe o que é isso aqui, né? Mandou matar. Herodes mandou matar os soldados, porque era a responsabilidade de guardar um preso. Mas o milagre aconteceu. O importante aqui é que o milagre aconteceu. O extraordinário de Deus aconteceu. Meus irmãos, as nossas orações interferem na vida assim, quando o milagre de Deus nos alcança. É a segunda lição que esse texto nos mostra de modo muito claro. Pedro segue esse anjo. E tem uma hora que o anjo, no finalzinho do verso 10, some da vista de Pedro. Pedro, então, torna-se a si e diz algumas coisas e vai em direção à casa de Maria, mãe de João. Terceira lição, irmãos, quando a nossa oração interfere na vida, nas nossas questões mais, peculiares, nas nossas situações mais difíceis, no nosso dia a dia, tenso demais, naquilo que nos deixa abismados, naquilo que nos deixa sem resposta. Meus irmãos, a oração interfere na vida quando nós reconhecemos que é Deus que faz e não nós. Verso 11, olha o que Pedro diz. E aí eu fico imaginando Lucas escrevendo isso, né? Ele se lembra do olho de Pedro, do olhar de Pedro, ele se lembra da cena e diz, Pedro tornando-se disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Quando a oração interfere na vida é quando nós reconhecemos que Deus faz e não nós. Faz. Deus faz. Dos modos mais extraordinários possíveis. São 3 lições que esse texto me mostra. De que quando a nossa oração, irmãos, de modo sincero, de modo, espiritual sim, e não como um ritual, de um modo verdadeiro, é um ato contínuo, vem o extraordinário de Deus e nós reconhecemos que Deus faz, e isso é extraordinário. Então, a oração, talvez há pessoas que gostam de tentar gravar de algum jeito. A oração é a experiência com Deus que nos leva para perto dele mesmo. A oração de verdade é uma experiência que nós temos com Deus que nos leva para perto dele. Então, cuidado com o que você ora. Cuidado com o interesse. Não tem essas negociatas com Deus. Oração é experiência que a gente tem com ele. E essa experiência nos leva para perto dele. É intimidade, é contato. Sabe como esse texto vai terminando? Nós não lemos também.
Mas Herodes continua irritado por causa do livramento de Pedro. Herodes tem uma situação adversa no seu próprio governo. Ele expira, e diz o texto que ele morre comido por bichos. Você segue o texto, mas o versículo 24, ele é extraordinário. No meio disso tudo, meus irmãos, no meio disso tudo, verso 24 diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Meus irmãos, isso é resultado de que a oração interferiu na vida de pessoas como nós, na vida de pessoas que estavam ali, pregando de modo sincero a palavra. Quando foram surpreendidos, e tem a perda de Tiago, mas diz que o texto de que foi algo extraordinário. Que nós nos dediquemos, irmãos, um pouco mais à vida de oração. Eu quero só terminar fazendo uma provocação para os irmãos, e que essa provocação também tem servido para mim. Pensa do seu jeito, tenta fazer uma contabilidade aí. Quanto tempo nós gastamos com nossos assuntos e quanto tempo nós dedicamos à vida de oração? O maior evangelista do século XXI, século XX, século XXI, que as pessoas chamam é Billy Graham. E certa feita, de tantas conferências que Billy Graham fazia em todo o mundo, precisava viajar para cima e para baixo, num dos hotéis que ele ficou. Um camareiro, uma pessoa que cuida dos quartos, procurou bater naquela porta, porque o horário da sua conferência à noite estava se aproximando. E ele insistia, e ele sabia que ele estava lá. Depois de muito tempo, talvez meia hora, 40 minutos, Billy Graham atende a porta e ele diz: Senhor, me perdoe, mas eu queria avisar do seu horário da conferência. E ele diz: eu estava com Deus. E isso era horas antes da sua conferência. Tempo gasto com Deus. Tempo gasto em entrega. Que a gente pense nisso, irmão, de modo mais sério. Que quando as intempéries da vida, as dificuldades, as situações extremas nos afetar, que a gente busque no Senhor, através da oração, não como interesse dúbio, não como interesse pessoal, mas que a gente busque essa intimidade com Ele, esse aproximar com Ele. Porque diz o texto que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Queria orar mais um pouco com os irmãos. E já já a gente caminha para o término dessa grande celebração. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, o Senhor que é sabedor de todas as coisas, o Senhor que fala de modos extraordinários, o Senhor que zela por cada um de nós, nós te pedimos que o Senhor possa acolher as nossas orações, o nosso clamor, a nossa gratidão também quando sempre, ó Deus, nós reconhecemos que as Tuas mais bondosas bênçãos chegam e interferem na história da nossa vida. Nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor continue falando a cada coração. Se nessa noite nós temos aqui pessoas que ainda estão em dúvida da fé que abraçam, do que crer, se há conosco a quilômetros de distância, amigos, amigas, de pessoas até que oram do seu jeito, mas que ainda não tiveram a graça de Jesus no seu coração, que ainda não tem certeza, ó Deus, de que partir para a eternidade, onde passarão a eternidade, ó Deus, confirma que elas se abram, ó Deus, para a graça salvadora de Jesus. Que esse tempo seja algo tão profundo, que faça as mudanças necessárias, ó Deus.
Eu creio no poder da oração feita no nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Então, ó Deus, entra com providência aqui. Amigos nossos, queridos nossos, que acessam o culto, que estão presentes no culto, que ficam balançados, que ficam incomodados com o agir do Teu Espírito, mas que se abram por completo no nome de Jesus para o Senhor. Deus, nós acabamos de abrir esse culto ainda há pouco, e o tempo já passou, e a Tua palavra já nos ensina, nos exorta que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que hoje, ó Deus, seja um dia, uma noite de novas criaturas para o Teu aprisco. Que crentes aqui, homens e mulheres corajosos, possam abrir a sua boca, dar testemunho da fé de Jesus, e que, ó Deus, nós, através do estudo da Tua palavra, através, ó Deus, da prática, da vida de oração, possamos povoar o céu, ó Deus, e gerar novas ovelhas para o Teu aprisco. Que não tenhamos a vergonha, ó Deus, de dizer que eu sou cristão, de que Jesus me alcançou, de que sim, eu vou, quando morrer, eu vou para o céu, e quero levar comigo tantas outras pessoas. Então, ó Deus, faz o Teu extraordinário nessa noite, incomoda até a hora de nós dormirmos, para decisões sábias na vida, para nossos amigos, irmãos, como nós temos, ó Deus, esposos que ainda não aceitaram a graça salvadora de Jesus, que seja hoje o dia da salvação. A Tua palavra nos diz: se hoje ouvides a voz nos seus corações, não endureçais. Então, ó Deus, que essa palavra caia em boa terra, que multiplique, e que a Tua igreja cresça, ó Deus, cresça em número, mas cresça em qualidade de gente comprometidas com as coisas do reino, porque para o Senhor, pelo Senhor, são todas as coisas. Glória a Deus Pai. Obrigado, a Deus, por esse número de qualidades que nós temos aqui hoje, que de modo destemido, corajoso, nós, ó Deus, possamos ter a prática da vida de culto. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu povo. Conserva-nos em paz e segurança, pois assim nós oramos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. O Senhor voltará. Amém, irmãos? Ansiemos isso todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e celebremos ao Senhor, porque a canção que nós vamos cantar é uma canção que eu era criança, adolescente, e olha que eu era afinado, eu cantava muito. Então vamos nos colocar de pé, vamos cantar nesse momento de introspecção. Celebremos ao Senhor.
intercessão. Meus irmãos, o culto está encerrando. E nós precisamos nos alinhar e aliançar em oração. Eu só tenho uma comunicação a fazer que no próximo domingo à noite nós temos ceia. Mesmo sendo domingo, sem ser o primeiro domingo. Pastor Hamilton, um dos candidatos, ele já está bem há 4 semanas atrás, 3. Ele estava cuidando da sua esposa de Covid e já está bem e vai estar conosco celebrando a ceia do Senhor. Domingo pela manhã estou com os irmãos e tenho pensado sobre a igreja, a temática do domingo pela manhã. Nós vamos orar nessa hora. Eu queria de novo encorajar os irmãos homens que possam se reunir nem que seja uma vez por semana, 1 hora no máximo, se você assim puder. E assim como as mulheres, amanhã inclusive nós temos culto pela manhã. Estamos retomando aquilo que muitas das vezes a pandemia nos tirou, e com todos os cuidados necessários. Então, desperta a Débora, o movimento das nossas irmãs orando na quinta-feira pela manhã, e a oração. É oração. Alguns estendem sua mão, outros erguem suas mãos, outros colocam a mão no seu coração. Irmãos, é um gesto de dependência de Deus. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, aquele que realiza milagres extraordinários, as consolações do Espírito Santo do Senhor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sejam com todos nós, com a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, com nossos irmãos e amigos que estão de forma online, com esse povo do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre, e toda a Igreja do Senhor diz amém e amém. Aleluia, Jesus voltará. Ansiamos por isso. Pregue essa mensagem. Celebremos ao Senhor.